Gilson, como lidar com o passado afetando o relacionamento do casal? Essa foi uma pergunta que eu respondi, que eu recebi aqui no Instagram, que é algo muito comum, inclusive, quando o passado ele fica assolando o relacionamento e impede que vocês tenham um presente mais saudável, mais harmonioso e impacta também, acaba impactando no futuro também do relacionamento. Então, como a gente lida com isso? O que a gente pode fazer nessa situação, nessa questão? Existem duas perguntas que a gente precisa fazer. Na verdade, três perguntas-chave que a gente precisa se fazer, né? Fazer para o ambiente, para esse cenário. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é quem, o passado de quem que está afetando? Ou seja, quem é que está trazendo esse passado para o relacionamento? É o meu passado que está afetando o relacionamento? Ou é o passado do outro, do meu companheiro, minha companheira, que está afetando esse relacionamento? Essa é a primeira pergunta-chave. Segunda pergunta-chave o passado está afetando a quem? Então é o meu passado que está me afetando, é o meu passado que está afetando o outro, ou vice-versa. O passado do outro está afetando a ele, ou o passado do outro está me afetando. E a terceira pergunta, eu vou te dar exemplo para ficar mais claro. Terceira pergunta é: o que afeta? É o passado ou é o comportamento em decorrência do passado? Se o meu passado está afetando o outro, é exatamente o meu passado que incomoda o outro, ou é a minha postura por conta do passado que incomoda o outro, que está afetando o outro? Vamos a um exemplo. Imagina que, por exemplo, eu fui traído e por ter sido traído, eu tenho um medo de me relacionar, tenho medo de me aprofundar, medo de confiar nas pessoas, medo de confiar no relacionamento. Ou eu passei por isso, ou presenciei isso com amigos ou com os meus pais, eu não consigo aprofundar no relacionamento, eu tenho medo quando o relacionamento começa a ficar mais aprofundado, mais profundo ali, mais íntimo, eu começo a tremer na base e isso me prejudica. Aí é o passado que é o meu passado que me prejudica, é o primeiro cenário. Nesse caso, eu preciso buscar ajuda para isso. Eu preciso buscar entender o que é que de fato está me afetando, que às vezes o que a gente pensa que não é. Aquilo é só um sintoma, é só um reflexo de algo muito mais profundo. Então eu preciso entender isso. Qual é o meu medo real e trabalhar, me libertar, ressignificar isso. Então eu busco ajuda quando é o meu passado que me atrapalha. Agora, imagina que o meu passado está atrapalhando o outro. Vou dar um exemplo. Imagina que quando eu comecei a namorar a Vanessa, por exemplo, eu já tinha tido outros relacionamentos. Então é efetivamente o meu passado. Eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho como mudar que eu fiquei com outras pessoas antes. Eu não tenho como mudar que eu beijei outras bocas antes. Então isso se afeta a ela, eu não tenho muito o que fazer, sabe? Não posso mudar o meu passado. Então ela é quem precisa trabalhar isso. A autoconfiança dela, a autoestima dela, parar com essa comparação. Será que os outros eram melhores, as outras beijavam mais? Será que as outras eram melhores do que eu? Ela precisa trabalhar essa autoimagem dela, essa identidade dela, fortalecer o emocional dela. Agora, quando é o meu passado, que na verdade não é o meu passado, é o meu comportamento em decorrência do passado que afeta o outro. Aí é outra história. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da traição. Imagina que eu fui traído no meu relacionamento anterior e por conta dessa traição eu desenvolvi um medo de confiar nas pessoas. Como eu falei, o medo de aprofundar no relacionamento. E aí eu acabei aprendendo comportamento controlador, ciumento. Então sou um cara extremamente ciumento, um cara extremamente controlador. Aí nesse caso, o meu passado me afeta e também está afetando o outro. Aí não é o meu passado que está afetando o outro, é o meu comportamento em decorrência do passado que está afetando o outro. Entende isso? Entendeu a diferença? Então, nesse caso, o que tem que acontecer? Primeiro, eu preciso trabalhar novamente ao meu medo, só que o que o outro pode fazer para ajudar nisso? Ele pode ter uma relação totalmente transparente, passar o máximo de confiança possível. Então, se a Vanessa, por exemplo, tivesse muito medo de ser traída, de se relacionar, o que poderia fazer para ajudar nisso? Olha, toma aqui o acesso ao meu celular, minhas redes sociais, está aqui o acesso. Toma aqui o acesso ao meu e-mail. Toda vez que for para algum lugar, eu vou te falar, eu vou te dar satisfações porque eu quero fazer isso. Eu vou ter uma relação totalmente transparente com você, não vou te esconder nada. Isso vai ajudar a passar mais confiança para ela, mas não vai garantir que vai resolver. Essa parte que eu posso fazer para contribuir, mas isso não garante, porque quando a pessoa ela já vem por um relacionamento muito insegura por conta da vida, das experiências dela, e eu atendi centenas de casos assim, é o que eu sempre costumo falar.
Não importa, nesse caso você pode pegar o camarada, botar o cara no fundo do oceano, numa cápsula, sabe, blindada, a pressão, a água, que a pessoa não vai dormir em paz. Então vai pensar, cara, mas vai que passa um submarino ali com uma oficial lá da Marinha, eles acabam se apaixonando. Vai que passa por lá uma sereia. E ele começa a se engraçar com a sereia. A pessoa não consegue ficar em paz. Não há nada no mundo que deixe a pessoa em paz. Porque é dela, a segurança é dela. Então, por mais que eu possa contribuir, que eu consiga contribuir, eu não consigo controlar isso. Então, nesse caso, os dois é quem precisa trabalhar. Então, recapitulando. Primeiro pensa de quem é esse passado, quem está sendo afetado com esse passado, tá? E se é o passado efetivamente ou se é o comportamento em decorrência desse passado. E aí, a partir de identificando isso, vocês conseguem entender, não, então eu tenho que trabalhar isso, você tem que trabalhar aquilo, ou nós dois precisamos fazer algo para poder resolver essa situação. Beleza? Espero ter te ajudado. Se você está passando por isso, se você conhece alguém que passa por isso, comenta aqui, marca a opção nos comentários ou compartilhe esse link e a gente se fala. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.